Fala galera, professor Juliano aqui na área com vocês de novo para a nossa última aula sobre essas ideologias que a gente tem do século XIX, né? A gente viu já então algumas perspectivas importantes. Por que a gente está falando tanto sobre essas ideologias? E principalmente sobre o liberalismo também é importante a gente ressaltar. Porque no século XIX nós teremos algumas revoluções. Por isso que o título da tua aula é Nacionalismo e Revolução. Nós teremos, revoluções que acontecerão em prol do liberalismo, em prol dos ideais burgueses, por isso a gente precisa entender as ideologias, antes de vermos as revoluções em si, né? Então, a gente vai retomar rapidinho essas características do contexto da Revolução Industrial, veremos o chamado darwinismo social, positivismo e o romantismo, tá? Não são ideologias em si, são também alguns movimentos artísticos e literários, tá? São maneiras de pensar em alguns aspectos se enquadrando sim como uma ideologia, tá? A gente vai ver que aqui está a origem no século XIX de muitos problemas que nós tivemos durante o século XX. Como o caso, por exemplo, que nós vimos do nacionalismo. O Hitler, quando domina a Alemanha, ele vai dizer que o povo alemão é o melhor povo que existe. Né? A raça pura ariana tem que tomar conta dos demais povos. E eles precisam do espaço vital, que é espalhar o seu território para dominar os demais, e os outros têm que ser servos, comandados pelos alemães. Isso é o ultranacionalismo. Né? Você tem o Heil Hitler lá, o Hitler dominando tudo. Você tem o fascismo na Itália. Professor, a gente tem ultranacionalismo no Brasil? Sim, temos também. Temos um negócio chamado integralismo, que você vai ver no 9º ano. Tá? O integralismo do Plínio Salgado. Enquanto na Alemanha os caras faziam Heil Hitler, no Brasil a gente fazia Anauê, as ideias, símbolo indígena. Né? Então, você vai ver mais coisas sobre isso no teu 9º ano. Tá? Outras ideologias importantes que a gente tem acontecendo, todas elas no século XIX. Século XIX, que é esse século em que a gente tem o desenvolvimento da industrialização, é um século em que nós temos o modo de produção capitalista se consolidando cada vez mais, o capitalismo industrial, o surgimento da burguesia, o desenvolvimento da burguesia e também um ponto importante que é o surgimento de uma cultura burguesa. Uma cultura sendo produzida para a burguesia consumir. Tá? E aí você tem um rompimento dos valores aristocráticos com os valores burgueses. Nobreza e burguesia são coisas diferentes. Nobreza está ligada à tradição da posse da terra. E burguesia está ligado com o enriquecimento relacionado ao dinheiro e não à terra. Tá? Então você tem valores diferentes, de valores nobres e valores burgueses. O Nietzsche, que é um filósofo alemão, vai criticar muito os valores burgueses, acreditando que os valores nobres, os valores da aristocracia são superiores. Ok? A gente não vai entrar nessas discussões, deixa para as tuas aulas de filosofia. Então, todo esse contexto que a gente está tendo do desenvolvimento da industrialização, estão surgindo novos mecanismos, estão surgindo novas ideologias. Então as pessoas estão começando a ver o mundo de uma outra forma. Né? A ciência está ganhando muito prestígio nesse período do século XIX. A ciência está se afirmando, o método científico está ganhando cada vez mais força. Então, no século XIX, nós sentimos ainda os ecos da Marselhesa, os ecos da Revolução Francesa. As ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, de defesa da razão, estão se concretizando no século XIX. E, infelizmente, nós veremos a utilização da ciência e da razão de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Tá? Porque não adianta nada você ter o desenvolvimento, você ter o progresso, se você não tem o bem-estar, certo? E aí a gente vai falar sobre algumas características importantes. Tá? Nesse contexto todo aqui, nós temos o chamado darwinismo social. O que é o darwinismo social, galera? O darwinismo social a gente vai ter o seu início de uma maneira errada. O darwinismo social, ele é uma ciência. Ele é uma ciência? Não, né? Ele é uma vertente de pensamento que tem como origem a biologia. Tá? A biologia tem um pensador chamado Charles Darwin. Antes da gente falar sobre isso aqui, eu preciso voltar a falar aqui da Revolução Industrial. A ciência está se afirmando.
Tá? Nós temos a época das grandes feiras na Europa. Você tem as feiras dos inventos científicos. É nesse contexto que você vai ter a construção da Torre Eiffel em Paris, por exemplo. Você tem as grandes feiras, a Arte Nouveau vai ganhando força, né? A utilização do concreto, do aço e do vidro como sendo elementos importantes na arte. E você tem a ciência ganhando força. Só que você também tem pessoas criticando esse excesso da ciência, esse excesso da defesa da ciência, achando que a ciência é mais importante do que a ficção, ou de que a ciência é mais importante do que a arte. De novo, voltando ao Nietzsche, ele acha que a arte é muito mais importante do que o pensamento científico. Acreditar que a gente é completamente racional é um erro. Você tem vários autores criticando essa perspectiva de exaltação máxima da ciência. Tá? Por exemplo, um livro que inclusive estou lendo recentemente de novo, que é um livro chamado Viagem ao Centro da Terra, ali o Júlio Verne, ele tece inúmeras críticas a isso. Ele demonstra um enorme conhecimento científico, só que também trazendo a possibilidade do conhecimento ficcional. Tá? E nesse período do século XIX, algumas ciências vão se fortalecendo, como é o caso, por exemplo, da história. Surge ali o historicismo alemão, achando que pode analisar a história da mesma maneira que as ciências exatas analisam os seus objetos de estudo. E agora a gente pode falar disso aqui. Darwinismo social. Vem desse cara aqui, ó. O Charles Darwin dizia o seguinte: nesse contexto do século XIX, a ciência está se formando e eles querem descobrir por que existem tantas espécies diferentes de animais no mundo. A primeira explicação é do Jean-Baptiste Lamarck. O Francis Lamarck vai dizer: a girafa, por exemplo, tem um pescoço comprido, porque ela ficou esticando muito o pescoço durante a vida para poder alcançar. Porque ela foi esticando esse pescoço, a filha dela vai nascer também com o pescoço comprido porque ela desenvolveu aquilo ali. São duas leis. A lei do uso e do desuso, ela utilizou bastante o pescoço, por isso cresceu, e a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Ela adquiriu isso durante a vida, portanto seu filho vai nascer daquela forma também. E aí o Darwin vai propor uma teoria diferente. O Darwin fala, não é assim que funciona. A girafa não foi esticando o pescoço durante a vida. As girafas que já tinham o pescoço maior sobreviveram, e as girafas que tinham o pescoço menor morreram. Portanto, sobraram apenas girafas de pescoço comprido. Então, as próximas girafas têm uma chance muito maior de nascer com o pescoço comprido, por isso girafa tem pescoço comprido. Esse é só o exemplo da girafa. E esse mecanismo de que a girafa menor morreu, do pescoço menor morreu, a gente chama de seleção natural. Como ela não conseguiu se alimentar, ela deixou de existir. Apenas os mais aptos ao ambiente sobrevivem. Qual o problema? Pensadores das ciências humanas vão começar a adaptar as ideias do Darwin ao pensamento social. Como assim? Bom, se o Darwin está falando que tem animais que são mais aptos que outros a alguns ambientes, com certeza existem seres humanos mais desenvolvidos do que outros. Esse é o problema. Eles vão achar que os homens brancos, europeus, são os produtores de conhecimento, de conteúdo, de cultura, portanto, eles têm a função, eles têm a obrigação de dominar os povos negros do continente africano que não são capazes de produzir conhecimento, que eles estão capazes apenas de servir os homens brancos. Olha a sacanagem. Você tem o desenvolvimento desse darwinismo social, que é a apropriação das ideias darwinistas nas ciências humanas. É você achar que existem raças humanas, que existem classes humanas melhores do que as outras. Tá? E isso serve, olha só, como uma justificação para o racismo. É você dizer, eu só estou escravizando esse aqui porque ele merece, porque ele é negro, ele é inferior, eu sou branco, eu sou superior, portanto eu posso fazer isso. Galera, não sou eu que estou dizendo, são os pensadores dessa época. Tudo bem? Professor, mas isso aconteceu no Brasil também? Sim. Ó, os brancos são superiores aos negros. E olha que sacanagem. Qual que era a principal mão de obra do Brasil no século XIX ainda? Mão de obra escrava, do africano. E eles diziam o seguinte, para o Brasil prosperar, para o Brasil se desenvolver, para ser um país civilizado, precisa acontecer a substituição da mão de obra escrava e acontecer o chamado branqueamento social. Quanto mais brancos o Brasil tiver na sociedade, mais desenvolvido ele vai ser. O Brasil é atrasado porque tem muito negro. É isso que eles diziam. Olha a sacanagem. Por isso que eles vão começando a trazer imigrantes para o Brasil, imigrantes europeus, brancos, estão embranquecendo a população. Portanto, assim, o Brasil está se desenvolvendo. Sacanagem isso daqui. Isso é justificativa para racismo. Tá? E aí surge, inclusive, a ciência da frenologia. Tem um filme chamado Django Livre, do Tarantino.
Tem uma cena em que ele apresenta lá a frenologia, é uma ciência que buscava compreender os crimes de acordo com o formato do crânio da pessoa. A pessoa tinha um formato de crânio, portanto eles diziam, é claro, ele tinha aquele formato de crânio, por isso ele pensava dessa maneira. E aí eles abrem nesse filme o crânio de um escravo para dizer, tá vendo aqui, a parte da submissão dele é maior do que a parte de um branco. Se você abrisse o crânio do Galileu Galilei, você veria que a maior parte seria do conhecimento e não da submissão. São justificativas que a gente tem aqui para o domínio dos brancos sobre os negros. Tá? Esse é o darwinismo social. Olha essa imagem. A gente tem aqui um menininho branco e aqui do lado um menino negro. Certo? Isso aqui é um sabonete Pierce. Clássica essa imagem. É uma justificativa que eles vão dar. Aqui o menininho branco deu o sabonete para o menino negro e o menino negro passou o sabonete e se limpou. Isso demonstra que ele considera a negritude, a pessoa ser negra, considera isso como sendo sujeira. Depois disso, a pessoa vai se tornando branca. E se a sociedade vai se embranquecendo, ela vai evoluindo, ela vai melhorando. Quanto mais branca uma sociedade, mais evoluída, mais avançada ela vai ser. E é essa justificativa que os europeus vão dar para dominar a África e a Ásia durante o século XIX, que são assuntos do imperialismo que a gente vai trabalhar mais para frente. Eles vão dizer, os homens brancos estão fazendo isso como uma missão, é um dever. Não é porque eles querem, é uma missão que eles têm de fazer isso. Eles são mais desenvolvidos, portanto, eles têm que levar o progresso às demais nações. Certo? Esse é o darwinismo social. Obscuro, uma coisa horrível, preconceituosa, justificativas de racismo, utilização de uma teoria de uma maneira errada. Certo? Além do darwinismo social, a gente tem também o positivismo. O positivismo é desenvolvido por um francês chamado Auguste Comte. Aqui nesse contexto, eles estão analisando a sociedade de uma maneira científica. Para o Comte, Comte não é o Kant. Kant é o Immanuel Kant, é alemão, que desenvolve lá a teoria da crítica da razão, né? A crítica da razão prática, crítica da razão pura. Aqui, o Comte, ele é outro cara, ele é um francês. Olha o que o Comte falava, galera. O positivismo era visto por Comte como uma evolução inevitável da natureza humana. Para ele, todas as sociedades passariam necessariamente por 3 estados consecutivos, cada um caracterizado por uma forma de pensar predominante. Segundo Comte, olha só, acho que está aparecendo aí no vídeo de vocês, essa caneta está boa. Aqui, segundo o Comte, a ideia do positivismo é que toda a sociedade passa por 3 estágios. O primeiro estágio, estados. 3 estados. Quais são os 3 estados, segundo a perspectiva do Auguste Comte? O primeiro estado é o estado teológico. O que é isso, galera? Que a civilização vai tentar explicar as coisas de uma maneira voltada ao pensamento religioso. Tá? Teológico, theos, vem de Deus. Então, o pensamento teológico é que as civilizações vão buscar entender a realidade por meio de um pensamento religioso. Por isso, elas são teológicas, a maneira teológica de se pensar. Primeiro estado. Segundo estado de pensamento, o estado metafísico. O estado metafísico é quando a filosofia vai ganhando força e as pessoas vão tendo uma abstração maior sobre o pensamento. E o último estado é o estado que a gente chama de estado positivo. O estado positivo, portanto, dá origem à filosofia, o chamado positivismo. Eles acreditam que a sociedade humana vai estar sempre, todas as sociedades humanas passam por esse estágio de progresso. Aí, qual é o lema, galera, que nós temos do positivismo? A ordem por princípio, o amor como início, amor como início, a ordem como meio e progresso como fim. Tá? Amor, ordem e progresso. Onde que você tem ordem e progresso no Brasil? Na nossa bandeira. Então nós somos um país formado por um lema ainda positivista.
amor por início, a ordem como meio e o progresso como fim. Ele acreditava que todas as sociedades humanas passavam por isso aqui, por esses 3 níveis, e que não deveria acontecer uma revolução. O Comte analisa a sociedade de uma maneira extremamente científica. Ele acha que a sociologia é a maior de todas as ciências, porque ela está analisando a sociedade humana de uma maneira racional. É a defesa ao máximo do racionalismo. É defender ao máximo a compreensão da sociedade quase como de uma maneira cientificizada. Utilização da ciência para compreender o ser humano. Tá? E aí todas as sociedades passam pelo estado teológico, metafísico e positivo. Certo? Por isso, positivismo. Amor como início, a ordem como meio e o progresso como um fim. E aí tem a ideia da ordem e progresso que a gente tem na nossa bandeira, surgimento, portanto, da teoria positivista. E isso demonstra que algumas sociedades são mais evoluídas do que outras. Tá? Por isso, algumas sociedades podem também dominar outras. Beleza? Vimos aqui então o positivismo. Última, e para fechar, o romantismo. Romantismo, quando fala de romantismo, o que você pensa? O cara que chora e sofre por causa da morena que ele perdeu. Né? Tem a ver com isso? Tem a ver. Mas não é só isso. O romantismo é uma teoria, é uma ideia, é um campo das artes, é um campo do pensamento que a gente vai ter na literatura, por exemplo, e na arte, né? Que vai ter algumas características. O subjetivismo, o sentimentalismo exacerbado, né? O escapismo é você ler aquele livro buscando entender a ideia daquele herói, aquele sofrimento, aquele amor impossível. Né? A idealização do amor é aquela ideia de que o amor é algo inalcançável e que quando você não o alcança, você precisa sofrer. Né? Você também tem um egocentrismo, é a ideia de que o indivíduo está acima de tudo. Por isso a gente tem essa imagem aqui. Ó. Aqui é o indivíduo, é o ser humano que está acima de um mar de nuvens. Ele se tornando mais importante, ele está enxergando mais do que os outros também. Né? E o romantismo vai estar presente também, uma mistura do romantismo com o nacionalismo e o surgimento dos estados nacionais, ali como, por exemplo, a Itália e a Alemanha em 1871. Certo? Principais autores do romantismo: Goethe, Victor Hugo, Lord Byron, Almeida Garrett e Camilo Castelo Branco. Certo? Aqui, galera, a gente fecha então essas ideias, essas ideologias, essas correntes de pensamento do século XIX, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre as revoluções que vão acontecer em prol dessas ideias, ok? Façam as atividades da plataforma que já estão disponíveis para vocês sobre esses assuntos, certo? Eu sou o professor Juliano e espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, se organizando, tenham paciência que logo, logo isso tudo vai passar. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau!